Tu já parou para ligar os pontos? Tem um discurso que o Steve Jobs fez uma vez numa formatura de Stanford, que é bem famoso e bem interessante. Ele era essa figura meio controversa, para uns gênio, para outros meio incoerente, mas independente disso, o conceito que ele traz nesse discurso vale a pena pensar a respeito, que é o de ligar os pontos, conectar os pontos. Aí ele traz uma situação própria para ilustrar isso, né? Ele comenta que quando ele desistiu da faculdade, da graduação, ele começou a estudar sobre vários assuntos, várias coisas que ele realmente tinha interesse. E uma delas era tipografia e design. E aí, naquele momento que ele estava estudando aquilo, parecia que era só um hobby, que não ia ter aplicação prática na vida dele, que era meio inútil. Anos depois, quando ele estava já projetando os primeiros computadores da Apple, ele resgatou esse conhecimento e aplicou isso dentro das máquinas. E com isso a gente sabe que ele revolucionou a tecnologia e a computação. E aí ele comenta, né, que muitas vezes a gente está vivendo uma situação, uma experiência, e não entende como é que aquilo vai ter função na nossa vida. E que a gente só consegue entender isso olhando para trás. Ligar os pontos nunca funciona olhando para frente, porque quando a gente está vivendo uma determinada situação, a gente não tem dimensão do que ela pode representar. Mas quando a gente para fazer esse exercício de olhar para trás, a gente vê que muitas dessas situações que a gente não entende se encaixam. E aí eu fui fazer esse exercício, né, olhando para minha vida, e eu consegui enxergar que várias dessas circunstâncias que pareciam até erros, que eram até frustrações, se encaixaram e me trouxeram onde eu estou hoje. Um exemplo disso, eu fiz faculdade de arquitetura, mas logo quando eu estava ali na metade da faculdade, eu já comecei a perceber que não era aquilo que eu de fato queria para minha vida, não era a profissão que eu queria exercer. E isso foi meio frustrante, porque eu tinha investido tempo, dinheiro, enfim, né, era uma frustração entender que não era aquilo que eu queria. E aí hoje, trabalhando em outra área, eu atendo clientes de arquitetura, da área imobiliária, e aquele conhecimento que eu adquiri lá atrás, durante a faculdade, me permite ter bagagem, ter linguagem para conversar com esses clientes. Isso é um exemplo simples, mas que me faz pensar que aquilo lá, que parecia uma frustração, teve uma aplicação prática na minha vida e, de certa maneira, contribuiu para eu chegar onde eu cheguei. Eu tenho diversas outras situações na minha vida que eu vejo que isso se aplica, mas eu tenho certeza que se tu fizer esse exercício de olhar para trás, para a tua trajetória, tu também vai encontrar esses momentos que pareciam dolorosos ou frustrantes, esses rompimentos, encerramento de ciclo, ou até os conhecimentos que pareciam inúteis, e perceber como eles se encaixaram, como eles se desenharam para te trazer onde tu tá hoje. E o bacana de fazer esse exercício também é entender que a gente pode e deve se mover para fora dessa lógica de lucro imediato, que é o que a gente tende a fazer, que é o que a sociedade nos impele a fazer, de que a gente só pode se movimentar se aquilo for fazer sentido, se aquilo for trazer algum resultado, e às vezes não, às vezes a gente só precisa se permitir adquirir um conhecimento novo que parece um pouco inútil, ou até viver uma experiência diferente, se abrir ao novo, porque certamente lá na frente isso vai fazer sentido.